Olá, turma do sétimo ano. Vamos dar início à nossa aula de hoje, nossa aula de arte, que tem como tema Por Dentro das Artes Visuais, certo? Então, de início, nós iremos estudar alguns elementos da linguagem visual e, para dar início, eu irei mostrar para vocês esses seguintes elementos das artes visuais, certo? Nós temos os pontos, as linhas, as texturas, o espaço, materiais e tecidos. De início, eu vou falar para vocês o que seria o ponto. O ponto, ele é o elemento mais simples da linguagem visual. Se vocês observarem, quando nós batemos com a ponta do lápis no papel, por exemplo, nós estamos fazendo um registro, uma marca, um ponto. Esse tipo de registro, ele pode ser feito com qualquer material e pode também ser feito em diferentes suportes, certo? Ainda nos elementos das artes visuais, nós temos as linhas, que são outro elemento da linguagem visual, certo? E que essas linhas, elas podem variar de direção, de tamanho, de espessura e de cor. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de tipos de linhas, certo? Onde vocês observam aí que a reta, ela varia de direção, varia também de cor, certo? Também temos as espirais, que também variam da mesma forma, as curvas, as quebradas, as sinuosas, e nós também temos a linha reta horizontal, a linha reta vertical e a linha reta inclinada. E para finalizar, a linha ondulada, certo? Então, todos esses exemplos aqui são referentes aos tipos de linha, certo? Ainda no nosso estudo aí de artes visuais, nós temos as texturas, certo? Então, eu tenho aqui 4 exemplos de textura para vocês, certo? Eu coloquei 4 exemplos. E aí, vocês observem que essas texturas, elas são recursos que expressam a arte, tá certo? Então, alguns artistas, eles usaram esse recurso de textura para expressar uma arte. Então, se nós em si percebêssemos a textura do objeto quando nós tocamos, principalmente quando nós estamos atentamente em uma superfície que pode ser macia, pode ser áspera, lisa, enrugada, essas texturas, elas podem ser expressas visualmente, como nas artes gráficas, no desenho e na pintura. Então, essa textura, ela não é só feita por meio da utilização e da combinação de linhas e pontos. Ela também pode ser feita a partir de manchas e efeitos gráficos. Se vocês observarem nessas texturas que eu coloquei aí para vocês, vocês podem ver que tem manchas, né, que tem efeitos gráficos, que tem algumas texturas que são possivelmente, né, enrugadas, lisas, áspera, certo? Então, tudo isso é um tipo de textura. Então, agora nós iremos voltar aqui para o slide de cima e estudar um pouco mais sobre os elementos visuais. Agora, o elemento visual, espaço, certo? Então, o espaço é algo que é muito importante nas artes visuais. É nele que se organizam as formas perceptíveis ao olho e ao tato. Alguns artistas, eles podem explorar o espaço de muitas maneiras diferentes, seja através do que é ocupado pela obra de arte, ou seja através do que existe em torno dela. Ainda a depender de como ocupam o espaço,
As obras de arte, ela pode ser classificadas como... Aqui no slide eu coloquei para vocês que as obras de arte, elas podem ser classificadas como arte dimensionais e a arte tridimensionais. Então, as obras de arte tridimensionais, elas são realizadas em suportes planos, certo? Que, como o nome já diz, tem apenas duas dimensões. Ela tem a dimensão de altura e largura, certo? Tá aqui o exemplo para vocês. Então, quando nós apreciamos uma pintura, por exemplo, nós costumamos ficar de frente para ela e observar a superfície. Então, nesse primeiro exemplo de arte bidimensional, nós observamos aí, né? Nós ficamos de frente e nós observamos a pintura dela, certo? E como essa superfície. Já na arte tridimensional, né, nós observamos ainda algumas pinturas, relevos, esculturas, que são chamadas, né, de tridimensionais. Embora essas classificações existam, é importante saber que elas são cada vez menos rígidas. Então, vocês observem aí que nessa arte tridimensional, vocês têm aí também altura e largura e profundidade. Isso quer dizer que elas têm volume e ocupam lugar no espaço. Então, se vocês apreciarem uma escultura, né, de frente, ou então dos lados, por cima, por baixo ou por trás, vocês vão observar que ela tem um volume e que ela ocupa um lugar no espaço, certo? Então, esses elementos das artes visuais são de fácil entendimento para vocês, tá certo? Então, não esqueçam, as obras de arte bidimensionais, elas têm um suporte plano, certo? Como o nome já diz, e ela tem apenas duas dimensões, que são a altura e largura. Já as obras de arte tridimensional, ela, além de ter altura e de ter largura, ela também tem profundidade. Vocês observem aí pelo exemplo que eu coloquei. Então, isso quer dizer que na obra tridimensional, elas têm volume e ocupam lugar no espaço, certo? Então, esse conteúdo é de fácil entendimento. Toda e qualquer dúvida, me mandem mensagem no privado, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.